Olá, amigos do canal Fatos e Cultura. Hoje nós temos a satisfação, uma honra tremenda, estar aqui com o Frei Diniz, que ele faz parte aqui do convento da Igreja de Santo Antônio, conhecida popularmente como Igreja do Galo. Então, Frei Diniz, fala um pouquinho do senhor. De mim. Então, eu sou Frei Diniz, atualmente sou guardião do convento, né? Aqui, conhecido como Igreja do Galo. Faz 6 anos que estou à frente da igreja e do convento, né? Na administração do convento e da igreja, tentando cuidar da igreja e do convento de Santo Antônio, aqui no centro de Natal. Frei Diniz, uma pergunta que todo mundo tem essa curiosidade. Já, quando até comentei com um amigo dizendo que vinha hoje entrevistá-lo, qual a diferença entre frei e padre? Você pode ter essa dúvida para Podemos. Veja, nós temos os padres conhecidos, né, que a gente conhece, são os padres diocesanos. E na igreja a gente tem o clero diocesano, aquele clero que pertence à diocese, ao bispo, que foi formado no seminário. E temos os religiosos que compõem o clero religioso. São ordens, congregação fundada pelos santos. Por exemplo, nós temos aqui em Natal, bem próximo de nós, os salesianos, que foi fundado por Dom Bosco, né? Temos os maristas ali, que é uma congregação que se dedica ao ensino. E nós, Capuchinho, somos uma ordem franciscana fundada por São Francisco. Então, São Francisco não fundou uma ordem de padres, né? São Francisco fundou uma ordem de irmãos. E, como o italiano é frato, que quer dizer irmão, aqui no Brasil ficou conhecido como frei, né? Frades, né? Então, nós pertencemos à ordem de São Francisco, à ordem capuchinha, e levamos o nome de frei. Um dos mais notáveis norte-rio-grandenses que nós temos é o famoso Padre Miguelinho, né? Que popularmente é conhecido como Frei Miguelinho. Miguelinho, não é isso? Ele passou um tempo Sim. como frei, depois pediu secularização e se tornou padre. Quando foi martirizado na Revolução de 1817, ele era padre, só que muita gente, inclusive a município lá em Pernambuco, que é Frei Miguelinho, não é isso? Que leva o nome dele, né? De fato, porque ele torna-nos, indo para o clero diocesano, já tinha o nome de frei, né? E muitas pessoas ficaram chamando ele de frei. E ele recebeu homenagem de cidade, de várias outras instituições com o nome de frei, né? Inclusive rua aqui na Ribeira, né? Tem uma rua dedicada a ele, com o nome de frei, não de padre, né? Maravilha, agradeço a deferência e a explicação aqui, que foi muito importante para tirarmos essa dúvida. Uma pergunta, quanto à nossa querida igreja de Santo Antônio, qual o período de fundação dela? Olha, a igreja de Santo Antônio, nós não sabemos de fato o ano que ela foi fundada, né? Construída. Nós temos uma placa que faz referência a ela, mas foi uma citação de um jornal daqui de Natal, numa matéria que saiu, e ele citava a igreja em 1746, né? Ali. Mas a igreja já existia, né? O que nós sabemos que ela é a terceira igreja construída aqui em Natal. Primeiro, Nossa Senhora da Apresentação, depois Rosário dos Pretos e, em terceiro lugar, vem a construção da nossa igreja, conhecida popularmente como Igreja do Galo, né? Antes era a igreja de Santo Antônio dos Militares, porque aqui já foi um quartel militar.
Depois, com a implantação do galo, né, na torre da igreja, o pessoal ficaram mais conhecido como Igreja do Galo. Mas nós não temos uma data precisa do tempo da construção da igreja. E até uma observação que uma parte dos militares que tiveram sediados aqui em 1836, aproximadamente, foi a Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte. E o galo é uma espécie de catavento, não é isso? De catavento. É para direcionar, tudo direitinho. Na verdade, quando os frades italianos, o galo é bem depois dos militares, né? Porque quando os frades italianos chegaram aqui, os italianos são muito pontual em horário. O pessoal atrasava para o horário da missa. Naquele período não se tinha relógio, né? Então o galo era uma espécie de relógio, um relógio que foi colocado na torre da igreja para as pessoas virem à missa no horário certo e não atrasar, né? E ele tem origem portuguesa, né? Veio de Portugal e foi colocado, né, na igreja para sinalizar o horário da missa. Então os frades ficavam um pouco irritados quando chegavam na igreja que o pessoal não estava no horário certo, né, da missa. Então eles, para ajudar a comunidade, colocaram o galo na torre da igreja. E também é uma forma também de marcar o horário, também é a questão do sino também, Do sino. Verdade. Só que nas nossas, o sino daqui vem bem depois, porque nas nossas constituições de frade menor capuchinho dizia que o sino deveria ser muito pequeno na igreja, não ter sino ostensivo, né? Então tinha também um sino pequeno na época, que depois os frades colocaram um sino maior na igreja para chamar a comunidade para a missa. E também servia de aviso, alerta, sim. Né? Então uma pessoa chegasse a nascer, a falecer, incêndio, ataque. Então, era um costume, né, as pessoas virem na igreja, mandar tocar o sino na hora que alguém estava nascendo, na hora que alguém estava morrendo, no dia do sepultamento, né? Mandava-se tocar o sino, né? Cada um tem um som diferente. Cada um tem um som diferente e um jeito próprio de tocar para comunicar às pessoas, né? Agora, uma coisa bem interessante aqui, perguntar aqui ao Frei Diniz, porque nós percebemos aqui como os construtores faziam as nossas belíssimas igrejas. Preservavam sempre a beleza, a acústica espetacular. Por exemplo, o padre falava lá na frente e bem escutado no final. Ventilação, paredes grossas. É isso até mesmo para um eventual ataque. Além de sustentar o prédio, o edifício muito... Né, o edifício ainda tem a questão de sustentar até mesmo um ataque. Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque nota-se que na própria torre da igreja é como se fosse uma espécie de guarita. Né? De guarita, sim. Porque foi dos militares, né? Ela já funcionou como isso também. Com certeza ficava alguém lá olhando, vigiando, né, a chegada de alguém. Tem uma espécie de... são três janelinhas pequenas que tem lá em cima, né, na torre da igreja. Tanto para defesa como um eventual ataque, para repelir uma defesa. Sim. Principalmente naquele período que era um período conturbado, né? A igreja passou por esse processo, né? Nessa história. Frei Diniz, quem foi que fez essa igreja? Aí não sabemos. Os portugueses, né? Com certeza. Com a comunidade, né? Acreditamos que... Porque a gente não ficou com nenhum livro de registro da construção da igreja, né? Nem do período, nem de quem construiu a igreja, né? O que nós sabemos é que ela pertenceu aos militares, aos salesianos, né? Aos maristas, melhor, porque aqui já foi colégio marista, mas ele já habitava aqui, mas a igreja já existia. Então, a gente acredita que foi os portugueses, pelo estilo, né, de igreja, e
e a comunidade que deve ter ajudado na construção da igreja. Porque normalmente a literatura, né, a historiografia, fala que foi o Capitão Mor, né? É o Capitão Mor. Né, do Sanches, né? Aí chegou a fazer nesse período que ele teve por aqui, né? Sim. Então, mais ou menos esse período a pessoa deduz, né? Sim. Agora é interessante que ela tem um estilo próprio, né? O estilo da época. É verdade. O estilo barroco. Barroco. Ela é um barroco já mais simples, né? Ela não tem tanto movimento, né? Se você percebe, ela é já um barroco mais sereno, mais tranquilo, né? A fachada da igreja, os altares, né, são de madeira, mas não são um barroco cheio de movimento. Você não encontra anjos, né? Somente flores que você encontra nos altares, né? E cachos de uvas, né? Mas já é um barroco mais despojado, né? Sem ouro, sem prata, sem... As imagens também passam por uma simplicidade, né? É um barroco, parece que já ia ser feita mesmo para os franciscanos, né? Com um estilo mais simples, mais tranquilo, né? Bem característico dos franciscanos, né? Isso, viver na simplicidade, na pobreza, sempre ajudar, né? Agora é interessante que também tem que deixar claro para os nossos amigos do canal, né, que também o Rio Grande do Norte também é uma província simples, né? Simples. Não era tão destacada quanto outras, né? Quanto Recife, Salvador, Minas Gerais, né? No Ouro Preto, né, por exemplo. Até porque a única igreja em estilo barroco no Rio Grande do Norte, né? É a nossa. Ela mantém os traços, né? Mantém os traços. E tudo aqui no altar, o altar-moro, altares laterais, são todos feitos à mão, não é isso? Tudo feito à mão. Você percebe que ali foi um trabalho manual, de arte mesmo, manual, né? O altar de Santo Antônio, o altar de Nossa Senhora, o altar de São Francisco, né? Que são os 3 altares que formam o conjunto de altares da igreja, né? Eles são trabalhados manualmente, né? Sem muito enfeite, né? É a madeira quase lisa mesmo, com alguns detalhes pequenos no altar de São Francisco e no altar de Nossa Senhora. O altar de Santo Antônio é que já ganha mais uma exuberância, né? De adornos, mas sempre mais tranquilo e mais sereno. Agora é interessante que mesmo sendo simples, a meu ver, é a mais bonita. É a mais bonita daqui do Rio Grande do Norte. É verdade. Eu acho, eu sou suspeito para falar. Eu estava conversando com o Frei Diniz, que aqui rememora a minha infância. Eu guardo boas lembranças daqui da Igreja do Galo. Minha avó morava aqui pertinho. Meus amigos víamos aqui para a igreja, alguns deles eram coroinhas, aí frequentavam missa, lá em cima tinha um ping-pong, aqui onde tem a estátua de Nossa Senhora. Da apresentação. Isso. Aqui era um viveiro, né? Tinha um viveiro, peixes. Era muito bacana. Onde os pais vinham para a missa, as crianças brincavam no jardim, né? Tinha acesso ao convento, né? É interessante que essa é uma das características dos nossos conventos, né? É as pessoas ter acesso ao jardim, ao claustro do convento, né? A toda essa área que compõe essa parte baixa do convento, né? A clausura dos frades sempre fica na parte superior, mas a comunidade tem acesso à vida conventual dos frades, né? Então, muitas pessoas guardam muitas boas lembranças das suas períodos de catequese, de cruzada, né? de crisma, que fizeram toda nessa convivência com a comunidade e com a presença dos frades. Ô Frei Diniz, a gente está percebendo aqui que a igreja ela está um pouco com sua estrutura um pouco sofrível, né? O que está acontecendo? Olha, veja, a última pintura que a igreja foi feita foi em 2016.
que o Frei Reginaldo era o guardião, e fez a pintura da igreja. Aí veio a pandemia, entrou um período muito difícil, né, para nós, porque o povo, as igrejas fecharam, e foi passando o tempo, e o tempo vai desgastando as tintas, o reboco, né? Como é um prédio antigo também, ele tem mais facilidade de se desgastar, né? Porque aí tudo é terra, aí não tem cimento, aí não tem cal nas paredes, o reboco é todo de argila mesmo, né? Então, quando vem a chuva, a tinta sofre mais com isso, né? E por isso que nós já estamos nos preparando para iniciarmos o restauro da torre, que está com algumas infiltrações no galo, né? Lá no galo, você percebe, tem cerâmica, né? Em torno da cúpulazinha onde está o galo. E ali se soltou algumas cerâmicas. Então, aí veio a infiltração na torre, e que ela foi chovendo e ela foi ficando preta, né, com as infiltrações. Mas a outra parte também está precisando de pintura, né? E aí que nós estamos na batalha para iniciarmos o restauro da torre e a pintura de toda a igreja. Nós fazemos aqui um apelo a toda a sociedade. Temos um carinho muito grande pela Igreja do Galo, como Frei Diniz falou, a terceira igreja mais antiga do Rio Grande do Norte, tem uma tradição, uma história espetacular de acolhimento a toda a comunidade, não é isso? De toda a comunidade, e nada mais justo que a sociedade, as pessoas, né? As empresas, instituições, a estrutura governamental, quem sabe nossos governantes olhem com bons olhos e venham ajudar aqui a nossa querida Igreja do Galo, que está precisando. Então, aí nós estamos com uma campanha, né? Primeiro, nós sentamos com as pastorais, com os grupos da paróquia, do convento, e fizemos vamos ter 3 momentos. Vamos ter, nesse momento, um livro de ouro, que nós estamos colhendo doação para a pintura da igreja. Depois nós vamos ter um bingo e uma festa, também em prol da igreja. Então tem essas 3 formas das pessoas ajudarem a nós a restaurar a torre e pintar a igreja, que é o nosso sonho. Se Deus, com a graça de Deus, agora no mês de janeiro a gente inicia os trabalhos. E se Deus quiser, e Ele vai permitir, o Senhor vai ter todo o sucesso, que são merecedores, e toda a sociedade será contemplada com êxito da campanha da Igreja do Galo. O Senhor pode... Pronto, de qualquer forma, aqui eu só tenho a agradecer ao Frei Diniz, a boa vontade, o acolhimento, a gentileza que sempre teve conosco e agora nos recebendo aqui em sua casa, na Igreja do Galo, Convento Santo Antônio, para uma entrevista de Fatos e Cultura. Eu só tenho a agradecer, Frei. Obrigado a você, Cassiano, por ter vindo e por sua generosidade de nos ajudar, de fazer que o nosso apelo chegue a outras pessoas, né? Através dos meios de comunicação sociais, das redes sociais. Então, a minha gratidão e que Deus lhe abençoe. Amém. Meus amigos, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Amém. Como está a nossa igreja precisando de restauro da torre e pintura de toda a igreja. Isso precisa com urgência ser cuidado, porque não podemos deixar a igreja nessa situação. Para isso nós pedimos a sua contribuição. Faça a sua doação no livro de ouro que nós lançamos em prol da Igreja de Santo Antônio.